Beleza, você estava com dificuldade, correu atrás, se preparou, mandou o seu currículo, fez o contato lá com com a empresa que tem lá uma oportunidade e, graças a Deus, que bom você foi chamado. Olha só, você tem uma oportunidade de ouro, você foi chamado para uma entrevista. E aí o que eu vou fazer nessa entrevista? Eu entendo, a gente fica com receio, com certo medo, bate uma tremedeira aí, um friozinho na barriga, isso aí faz parte, eu entendo isso. Mas tenta, por mais que seja difícil, tenta relaxar, tenta não se manter ansioso e, é claro, você com todo o preparo que você tem, é importante você entender o seguinte, toda empresa, independente do setor, ela vai procurar, vai buscar alguém confiável, alguém que resolva os seus problemas, alguém que numa situação que haja algum problema, aquela pessoa esteja ali para resolver o seu problema. É isso que a empresa quer, é isso que o seu futuro supervisor quer, é isso que a pessoa lá que vai te contratar no RH, ela espera que você seja uma pessoa confiável. Você tem que passar essa imagem de uma pessoa confiável e segura. E é claro, gente, eu acho que nem precisa falar que na hora da entrevista, o ideal é que você procure falar um português dentro daquilo que se espera, né? Óbvio, e jamais, nunca, em hipótese alguma, falar palavrão ou gíria, certo? Se você falar palavrão ou gíria, tem uma grande chance de você não pegar essa vaga, certinho? Então, segura a língua aí e procura falar de forma, é o básico, portuguesão basicão. Vou reforçar, mas eu acredito que você já sabe disso. Homens ou mulheres, nada de roupa extravagante, uma coisa assim mais discreta, talvez um esporte fino, uma roupa um pouquinho melhor daquilo que você veste diariamente, né? É claro, você, por exemplo, o homem não precisa ir de terno, gravata, nada disso, não vamos exagerar. Não é um social tão assim, mas não é tão extremo. Mas um esporte fino, uma roupa mais elegante, aquela mais bonitinha que você tem, cores neutras, nada de extravagância, nada de exagero. E aí eu vou tocar aqui numa ferida. Vamos lá. No nosso caso, por exemplo, os homens, extremamente importante, homens, barba feita. Já sei que aí do outro lado tem um monte de gente já na gritaria. Ah, mas isso aí é coisa que o militar, é costume do militar, que ele está querendo impor ao bombeiro civil. Gente, me desculpa, tá? A questão da barba não tem a ver com o militar. Não é o militar que está impondo para o bombeiro civil. Se você duvida do que eu estou falando, não precisa nem acreditar, mas procura você verificar na embalagem dos respiradores mais simples até o mais complexo, tá? Aquele protetor lá. No respirador, deixa bem claro, quem está trabalhando na emergência, quem está trabalhando, por exemplo, um bombeiro civil, bombeiro militar, trabalhando na emergência, ele tem que estar de barba feita, pele lisinha, para que, por exemplo, aquele respirador, numa situação de emergência, eu tenha que usar, ele dê a garantia de que ele vai ser eficiente. Se eu precisar numa emergência entrar num ambiente, numa atmosfera adversa, que a atmosfera não é adequada para a respiração, para a minha sobrevivência, há um risco, eu tendo a necessidade de utilizar um equipamento de proteção respiratória, eu tenho que estar com a pele lisinha. Então, se eu sou bombeiro, eu estou me propondo a ser bombeiro, a trabalhar numa empresa como bombeiro, eu tenho que estar disponível full time, 100%, em todo o tempo, para uma situação de emergência. Se eu vou estar disponível para uma situação de emergência, possivelmente eu vou ter que utilizar lá um respirador em algum momento, e eu não estou em condições disso, a barba é uma dica que eu estou dando, tá? É uma dica. Se você não quiser ir de barba, tem problema, mas é uma dica que eu estou dando. Grande maioria das empresas, se não todas, vai observar esse item, beleza? Cabelinho cortadinho, bonitinho, né? Claro, toda a higiene. Mulheres também, vamos lá, vamos dar um exemplo das mulheres também, vamos tocar na ferida. Mulheres, não pode aqueles acessórios extravagantes, sem dúvida, né? Cabelo extremamente importante. Uns dias atrás aí eu vi um vídeo em que tinha, não vou nem falar de que setor, que senão vou arrumar encrenca, mas eu vi duas bombeiros feminina numa emergência, com cabelão, tá solto. Eu fico imaginando se houvesse uma necessidade e elas estavam fazendo um atendimento de APH. De repente ela tem que abaixar ali, cabelão, pá, na cara da vítima. Olha que beleza. Ou se ela vai num local de emergência que tem equipamentos com motores, com rolamento lá, correia, né? E aí ela
tomara que ela se lembre, mas se ela esquece que o cabelo está solto, ela baixa aqui, o cabelo dela vai lá na frente, pega no rolamento lá, pega na correia, o que vai acontecer? Então, não é imposição, não estamos tentando cessear, tolher a liberdade de ninguém. No nosso caso, no nosso setor, há algumas condutas que são necessárias. Outro exemplo, recentemente eu vi uma foto de alguém trabalhando no setor de emergência, mulher no caso, né, utilizando aquela unha lá postiça que tinha mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros a mais. Eu fico me perguntando como que ela iria, numa situação de emergência, ter que colocar a luva lá, vai ter que calçar a luva com aquela unha, como é que ela iria fazer? Ou mesmo que tivesse que fazer um outro procedimento. Então, essas dicas, essas posturas ou essas condutas, a gente, querendo ou não, faz parte do nosso trabalho, da gente que trabalha em emergência e prevenção. E aí você está lá na entrevista e vem aquelas perguntas mandrake, hein? Agora é que é a hora. Vem aquelas perguntinhas cabulosas que vai complicar e aí vai deixar você, vai te desestabilizar. Não, calma. Se você seguir os passos do Viana bonitinho, seguir a risca, te garanto, você vai chegar lá, vai dar aquele nervosinho, vai, mas aí você vai estar mais confiante, mais tranquilo e vai conseguir passar de boa aí, beleza? E quais que são as perguntas? Me fala sobre você. Essa é aquela pergunta básica que já chega. E o que a empresa está querendo saber é do seu histórico. Aproveita ali, faz uma síntese do seu histórico, do que você já fez para você que está buscando uma segunda oportunidade, o que você já fez em outras empresas, no setor, é claro. Está envolvido com a emergência, com prevenção, tudo aquilo que você já fez e quais as suas competências e habilidades. Se você está começando, você tem sim alguma experiência voltada para isso. Ou lembra que eu citei lá, se você trabalhou em serviço voluntariado ou em algum momento você teve em situações, envolveu algo que exigiu um pouco do seu conhecimento, do seu treinamento, então você expõe isso, é isso que você vai falar. Qual que seria a outra perguntinha? Ó, quais as suas qualidades? Lá e vem, né? Toda entrevista de emprego quase sempre faz esse tipo de pergunta. Então você vai falar daquilo que, novamente, está relacionado com o setor, com a empresa ou com a situação de prevenção, de serviço de emergência. Você vai falar das suas qualidades relacionadas a isso. Qual que é a outra que eles vão fazer? Qual o seu defeito? Qual que é o seu defeito? E, de preferência, gente, evita clichê, né? Eu vou falar quase sempre, todo mundo, qual que é o seu defeito? O meu defeito é ser perfeccionista. Quase todo mundo fala isso. Mas não fala por que ele é perfeccionista e por que isso seria defeito. Então, falando do seu defeito, beleza, coloca um defeito lá que seja, lembra que eu falei no começo? Não mentir, passe confiança, passe verdade para o seu contratante. Ok? Então, todo mundo tem defeito, tá bom? Então passe um defeito seu, vamos supor, eu tenho uma dificuldade para gerar relatórios, esse é um defeito, você vai ficar aí? Não, você fala que você tem esse defeito, porém você já está buscando uma correção, você está querendo corrigir isso, você está aprendendo, você está tentando formas de superar esse defeito seu. Eu já tenho estudado, eu tenho treinado, eu tenho feito em casa lá alguns relatórios, eu simulo uma situação e eu estou tentando já superar essa minha pequena dificuldade para geração de relatório. Então você apresenta o seu defeito, mas aí você já coloca, já está correndo atrás e você já está tentando superar isso aí. Beleza? Verdade, sempre verdade. Outra perguntinha que ninguém gosta de ouvir, mas vai lá. Muito provavelmente o seu recrutador ele vai perguntar para você onde que você vai estar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. Aí você não exagera, né? Não vai falar que você, daqui a 5 anos eu quero estar no seu lugar aí. Se você fizer isso, esquece, a vaga não é sua mais, entendeu? Então, você vai falar que você, é claro, está estudando, está correndo atrás, você pretende crescer dentro da empresa, sim, mas não exagera, não exagera. Outra perguntinha que muito provavelmente vão fazer para você. Fale da nossa empresa. Me fale da nossa empresa. Então, quando você estava buscando lá, extremamente importante, você já procurar saber a respeito dessa empresa. Qual que é o setor que ela trabalha, qual que é o tamanho dela,
Por exemplo, ela ganhou prêmios recentemente. Se ganhou, nessa hora você vai ganhar ponto pra caramba. Pô, vocês trabalham nesse setor, é uma empresa de tantos trabalhadores, né? Ela está presente nesse estado, ou nesse país, e inclusive vocês ganharam, né? Ganharam um prêmio assim, por um atendimento pelo ISO 9001, ISO 14, tem a certificação lá da ISO 14001, etc. É importante você procurar saber a respeito da empresa com antecedência, para na hora dessa perguntinha você demonstrar que você conhece, eles vão perceber um interesse de você a respeito deles, e aí dessa forma você ganha ponto pra caramba. E a outra pergunta que é quase certo vão te fazer: por que eu devo te contratar? Por que eu devo contratar você? Você tem que estar preparado para vender seu peixe. Sem exagero, sem forçar a barra. Pode dizer que pelas suas habilidades, pelas suas competências, pela sua formação, claro que se você é experiente, você vai falar pela minha experiência, que trabalhando nesse setor, fiz isso e aquilo, né? Você vai detalhar aí o que você fez. É bom, se você não tem experiência ainda, é novo, pela minha competência, pelas minhas habilidades, pelo meu conhecimento, pela minha força de vontade, pela minha energia, pela disposição que eu tenho, eu acredito que essa vaga que vocês têm aí disponível vem de encontro aos meus objetivos. Já tenho acompanhado essa empresa e justamente por ter interesse em trabalhar nela, algo nesse sentido. Então procura aproveitar essa oportunidade para vender da melhor forma o seu peixe, porque essa é a pergunta. Há muito tempo é aqui que a gente quer chegar, é nessa pergunta, e se você responder ela legal, belezinha, certamente a vaga vai ser sua. Tá, mas como é que eu vou me preparar? Vou estar tranquilo, não vou ter aquela tremedeira, vou estar confiante na hora da entrevista. Uma dica legal aqui, gente, é a seguinte: você chega antes de ir à entrevista, você já sabe que vai ser entrevistado amanhã ou depois, verifica essa pergunta que eu fiz, ou essas perguntas, ou outras, e escreve a resposta. Escreve, sem computador. Pega caneta, lápis, papel e escreve. Isso aí vai ajudar você a memorizar. Ou, outra dica, responde na frente do espelho. Muito boa essa aí. Você vai perceber os seus defeitos, suas dificuldades, e você vai batalhar em cima dessa dificuldade para superar ela antes da entrevista. Isso é importante. Erra aqui na hora do treino. Aproveita para errar agora. Beleza? Chega lá afiadinho. Tem tudo a ver com a nossa prevenção. A gente treina bastante para na hora do vamos ver a gente não errar. Entendeu? Outra dica. Pega o celular, vai aí, pega um celular e aí grava você respondendo. Alguém faz a pergunta, ou mesmo você faz a pergunta, ou deixa anotado lá, e responde gravando no celular, e depois você verifica lá no celular como é que ficou essa resposta. Você vai ver os seus possíveis defeitos, e aí você vai aperfeiçoar, melhorar, e você vai chegar afiadinho, trincando, e vai pegar essa vaga. Essa vaga é sua, hein? Tá entendendo? Isso aí. Vamos lá, gente. Passa cabeça. Fora essas perguntas que são de praxe, né? É muito provável que depende muito de quem vai entrevistar você, se vai ser o seu futuro supervisor, se vai ser um gerente, se vai ser o próprio RH. Pode ser que ele faça perguntas técnicas a respeito do conhecimento da área, para saber se você conhece a área. Então pode fazer uma ou outra pergunta. Nessa hora, sim, é importante você aproveitar que você, por exemplo, acabou de fazer o curso, está fresquinho na memória, boa parte do conhecimento já está aí, na sua cabeça, então não deu tempo para cair no esquecimento, né? Você que está voltando ao mercado tem que buscar manter-se atualizado, sim, e é claro, se você fez o ViaFlix, né? Se você maratonou aí no canal do Viana, aqui tem bastante vídeo. A gente está cada dia mais, aí, semana em semana, a gente está procurando trazer vídeos novos que estão relacionados com a nossa área. Se você tem acompanhado, certamente vai acrescentar razoavelmente aí o seu conhecimento ou atualizar o seu conhecimento. Pode ser que se faça alguma pergunta específica, técnica sobre o nosso setor, sobre a nossa área, e sim, você tem que estar preparado para responder essa pergunta também. Então, aí você seguiu esses passos, seguiu direitinho, já está dentro,
está na empresa, é só procurar conhecer as políticas, a cultura da empresa, as necessidades da empresa. É importante, o empregador, ele precisa de alguém ali para resolver os problemas dele, para atender as necessidades dele. A gente não vai perder o nosso foco da prevenção, dos conceitos que nós temos a respeito de segurança. Você conseguiu a sua vaga porque você viu lá o tutorial do Viana, seguiu as dicas direitinho, fez o seu comentário a respeito de como foi a sua experiência, está inscrito, se inscreveu, já ativou o sininho, deixou o like e compartilhou com outros colegas aí que tinham essa mesma necessidade. Agora é só alegria, é só sucesso. Muito obrigado pela visualização, valeu mesmo. Até o próximo vídeo.